Olá, aluno. No último vídeo, nós começamos a discutir a questão das matrizes, né? Passamos aí pela definição, pela representação gráfica e mostramos um pequeno exemplo que trabalhava passagens de colatina para algumas cidades, né? Nos tipos comercial, executivo e leito. Nós vamos pegar esse exemplo e vamos modificá-lo para trabalhar com matriz dinâmica, né? Então a gente vai estar fazendo o mesmo exemplo, mudando os valores aqui para facilitar as contas, usando matrizes dinâmicas, tá? Bem, o que a gente fez aqui então? Ó, eu tenho aqui um main, onde eu criei uma função para facilitar, alocar matriz dinâmica. Ela é 3 por 3, assim como era o exemplo do vídeo passado. Eu setei valores aqui, ó, para facilitar as contas, que a média é de 20. Então, aqui dá 20, aqui dá 20, aqui dá 20 também, tá? Só para facilitar as contas. Então, aqui são os preços das passagens para São Paulo, aqui para Vitória, aqui para o Rio, igual o último vídeo, né? Bem, nós fizemos uma pequena modificação na função que calcula a média numa linha, né? E fizemos aqui uma outra modificação também na função que calcula a média geral, para que ambas fiquem mais genéricas. Quando a gente trabalha com matrizes dinâmicas, é importante a gente liberar as matrizes quando não as utilizarmos mais. Então, liberar a matriz dinâmica aqui é uma função importante ser chamada. E aqui nós temos a impressão na tela, assim como nós tínhamos anteriormente. Vamos começar aqui então pelo alocar matriz dinâmica, né? Qual que é a ideia do alocar matriz dinâmica? Eu passo o número de linhas, o número de colunas e eu recebo uma matriz toda alocada dinamicamente, né? Então eu defini a matriz aqui, criei um vetor de ponteiros, ou seja, uma matriz bidimensional para nós, nada mais é que um vetor de vetores. Então aqui eu estou criando esse primeiro vetor e depois, para cada uma das linhas, eu vou criar um vetor dos dados, né? Então eu tenho um vetor de vetores, onde cada posição desse vetor tem um outro vetor. E aí nós retornamos essa matriz aqui. Na prática, isso aqui tem o mesmo efeito, ó, da gente fazer aquele padrão, né, estático que a gente viu no último vídeo. Dá o mesmo efeito que isso aqui. Só que com a vantagem que eu posso definir esses valores dinamicamente, eles não são fixos. Isso é uma vantagem para a gente. Já a função de liberação, ela utiliza uma função chamada free. Então aqui eu ando nas linhas liberando cada um dos vetores internos, ou seja, se a matriz é um vetor de vetores, primeiro eu preciso liberar os vetores internos para depois liberar o externo. Aqui, ó, eu primeiro aloco o vetor externo e depois os vetores internos. Na liberação eu faço o contrário. Aqui em cima, a gente modificou a média linha para que ela recebesse aqui o número de colunas, de tal forma que eu não deixasse fixo. Aqui a gente estava com o valor 3 antes, né? Eu não deixasse fixo aqui. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que se nós quisermos colocar aqui mais colunas, ou seja, mais tipos de passagens, a gente teria essa possibilidade de usar a mesma função programada anteriormente. Então, qual é a ideia dela? A gente vai navegando pelas colunas, né, e vai acumulando lá em soma. No final, nós dividimos a soma pela quantidade de colunas. Isso aqui numa linha específica informada. Então, por exemplo, se eu informar aqui a linha 1, ó, a linha 1 é essa, né? Ele vai chegar, vai rodar e vai imprimir o 20 aqui pra gente. Vou modificar um pouquinho, só para dar outro valor agora, ó. Ele modificou o valor aqui, né? Eu vou modificar de novo, vou colocar aqui 25,
Vou colocar tudo 25 para ficar fácil de mostrar, olha só. Ó. Então agora a gente vai ver aqui que essa é a linha mesmo. Né? E se eu trocar aqui, ó, ele volta para cada bloco desse dá média de 20. Então no final a média geral fica 20. Vamos ver como é que ele calcula essa questão da média geral. Para calcular a média geral, a gente também deixou a função mais genérica. Nós navegamos aqui nas linhas e para cada linha nós navegamos nas colunas. E aí nós vamos acumulando esses valores. No final a gente divide a soma, que é o total desses valores somados, ou seja, ele vai passar primeiro por essa linha, depois por essa e depois por essa, somando todo mundo. E depois que ele somar, eu vou dividir pela quantidade. A quantidade aqui é simples de ser calculada. Basta multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Ao final, retorno a média aqui. Então, a minha função ficou genérica. Se eu quiser aumentar aqui o número de cidades, por exemplo, se eu quisesse acrescentar uma cidade nova, vamos modificar aqui para a gente ver. Ó. Acrescentei uma cidade nova. Sei lá, Brasília. Eu posso mudar aqui, então, o meu número de... Ó, o meu número de linhas aqui, ó, mudou para 4. O número de colunas é o mesmo, mas o número de linhas é 4 agora. Aqui vira 4. E aqui também, lá é o número de linhas. Então aqui vira 4 também. Se eu rodar agora, olha só, olha que legal. Ele já consegue calcular sem eu ter que ter modificado a função. Por que ele fez isso, né? Porque esse valor do número de linhas, ele vem parametrizado aqui, ó, né? Então ele consegue aqui, para cada uma das linhas, ele anda nas colunas dessa linha, vai somando todo mundo, e depois ele pega a soma total, divide pela quantidade e retorna a média, tá? Então, no que se refere ao uso de matrizes dinâmicas bidimensionais, era isso aí que a gente tinha para falar. Valeu!